começar a nossa live de hoje. Nossa live de hoje tem um tema bem interessante, né? Inteligência não falta, falta execução, né? Qual é que é o erro silencioso que pessoas inteligentes costumam cometer e por isso não performam? E semana passada nós trabalhamos a ideia do estoicismo e hoje aqui é a oportunidade para que a gente veja, né? Para que a gente perceba, para que a gente trabalhe agora o estoicismo na prática, né? Nós vamos trazer alguns conceitos que estão linkados aos conceitos históricos, mas agora assim, ó, como é que isso acontece no meu dia a dia? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos e eu passo a palavra já de imediato para o Edson para que a gente comece. Então, mais uma vez, um prazer conversar com o pessoal. Hoje eu percebi que tinha bastante gente que está em férias, está em período ainda fora do serviço, outras pessoas que estão assoberbados, né? Por exemplo, o Wilson estava me falando, o pessoal aqui do litoral, nessa época, a demanda que ele trabalha aqui é muito maior, né? Principalmente na área de imóveis, no caso dele, né? Então, tem muitas pessoas que hoje me disseram que não poderiam entrar. Eu entendo. Acho que o período, ele ainda está nessa fase, que alguns ainda têm férias, ainda não voltaram, né? Mas aos poucos o grupo está se fortalecendo e vai chegando. O importante é a gente continuar trazendo o nosso material. O pessoal que estiver aqui, a gente vai privilegiar, né? Trazer um conteúdo sempre de uma qualidade boa. E a gente começou falando lá, quando eu falou, né, sobre o estoicismo, e o que a gente percebe é que muitas pessoas, elas ouvem as coisas, leem livros, né, só que chega na hora de pôr em prática, acabam não colocando, né? E eu acho que é muito vazio a gente olhar muita live, ver muito conteúdo, porém a gente não aplica, não pratica, não coloca isso dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida. Portanto, a gente está desperdiçando uma oportunidade, né? O que eu quero trazer aqui hoje é sobre o pragmatismo ou a inteligência pragmática. A gente falou sobre inteligência emocional, a gente falou sobre inteligência, o QI, né, que é a inteligência mental, né? A gente falou sobre a inteligência emocional, falou sobre a inteligência espiritual, e agora, para completar tudo isso, isso monta a nossa metodologia, tá? A gente quer falar, então, sobre a inteligência pragmática. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para vocês assim, quem de vocês não tem aí mais de 50, 100 livros em casa, que já leu e pensou assim, nossa, esse livro tem um conteúdo maravilhoso para a minha vida. E no final passou e não colocou nem 1% disso em prática. Isso é o que acontece na maioria das vezes. A gente estuda, a gente paga curso, a gente monta um monte de ideias, a gente capta um monte de coisas, e eu me incluo nisso também. Muitas vezes eu fiz isso, só que assim, ó, no momento que eu determino alguma coisa e ponho ela em prática, muda a situação. E isso é o pragmatismo, né? Então a gente quer trazer hoje, né, algumas definições. O que exatamente você já sabe e continua não executando, né? Coisas que você sabe que deveria executar. Por exemplo, todo mundo sabe que precisa tomar água. Logo eu com a água de novo. Né? Mas todo mundo sabe que precisa tomar água. Mas quantas vezes a gente passa um dia inteiro e esquece? A gente só vai lembrar de tomar água quando a gente já está com sede, que teoricamente o corpo está avisando, tu já está desidratado. Né? Tua mente já não está suportando, teu corpo já está deficiente, faltando água. E aí? A gente sabe disso, mas vai lá e coloca a prática de tomar água todo dia e mais vezes por dia,
eu precisei entrar em modo caverna novamente. E eu voltei a estar fazendo, desde o início do ano, estou no modo caverna. Quem de vocês percebeu aí, gostaria de saber, alguém viu a gravação que eu fiz sobre o modo caverna? Alguém viu? Não? Ainda não, Robson? Robson está dizendo que ainda não. Né? Mais alguém? Eu falei sobre o modo caverna, porque eu fiz o modo caverna. E isso foi uma coisa que eu sei que eu preciso de algumas coisas, coloquei dentro do modo caverna, me retirei de muita coisa, né? Parei de olhar várias coisas e foquei no que era essencial. De novo, voltei a focar no essencial. Por quê? Porque eu preciso que isso aconteça novamente para eu determinar se esse meu ano vai acontecer ou não. Se eu conseguir manter, com certeza, né, vai acontecer uma forma diferente no meu ano. Eu vou estar fazendo e resolvendo. E é aquilo que o Jerônimo fala muito, né? Tenho 2 pontos aqui, né, e a Leila também, que acompanha muito o canal, é o falar e fazer. Né? E eu entro em modo caverna quando eu tenho que focar para colocar uma coisa em evidência e fazer, realmente realizar ela. Eu voltei a cuidar da minha saúde e eu tenho caminhado todos os dias. E eu estou com uma fascite plantar, mas com dor ou sem dor, eu estou caminhando. Então, eu falar e fazer. E aí, vamos lá. Se você entendeu o que precisa ser feito, mas não faz, o seu problema não é inteligência, porque todo mundo sabe, o QI está em dia, a gente sabe que precisa fazer. O problema é a falta de pragmatismo. Mas o que é essa inteligência pragmática? Que é a que completa nossa metodologia? A inteligência pragmática é a capacidade, né, que a gente tem de converter decisão em ação repetida, mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo com desconforto. Isso, o estoicismo falava, né, Fabiano? Sim. A prática, né? Mesmo sem vontade, eu viver o desconforto, eu me dispor a lidar com a adversidade para que quando ela realmente aconteça, eu esteja forte, esteja preparado. E só para complementar uma coisa que tu falou antes, tem pesquisas que apontam, né, que somente 2% das pessoas aplicam aquilo que aprenderam em cursos, em livros, em seminários, em workshops. Somente 2% colocam em prática aquilo que aprenderam. Bom, vou compartilhar a tela para valorizar o trabalho que o Fabiano teve de preparar tudo isso. Né? E eu estava falando sem a tela. Né? E eu, bem tranquilo, eles estão vendo o que eu estou falando. Claro que não. Vamos lá. Então, aqui, repetindo, né, que é a inteligência pragmática. A inteligência pragmática é a capacidade de converter a decisão em ação repetida. O que a gente faz com o coach? Né? A gente faz isso. A gente cria pequenos atos para que ele se repita. Né? E esse movimento vai fazer que a pessoa vai chegar no seu objetivo. Então, isso é o pragmatismo. Eu crio uma situação, eu determino um objetivo e um método que eu vou usar, né? E aí é a capacidade que eu tenho, depois que eu decidi, ter ação repetida em cima disso, mesmo quando eu não tenho vontade, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando meu pé dói, eu caminho, mesmo quando eu não estou com sede, eu tomo água. Mesmo quando eu, às vezes, gostaria de fazer outra coisa rapidamente, eu paro e antes de sair da cama, eu faço a minha oração. Estou aprendendo a meditar, viu? Ó, já estou com uma inovação no meu modo caverna, aprendendo a meditar. Eu não sabia meditar. Eu achava que meditar era pensar em nada. Minha cabeça é impossível pensar em nada. Minha cabeça está sempre funcionando, ela funciona o tempo todo, até quando eu durmo, eu estou pensando. Às vezes eu acordo com a solução no dia seguinte. Um sono muito leve, eu estou sempre ligado.
Então, eu achava muito difícil a questão de meditar, pois eu coloquei dentro do meu modo caverna e estou aprendendo. E meditar, para mim, está sendo muito interessante a questão de fazer coisas diferentes, como, por exemplo, perceber minha presença através da respiração. Então, eu comecei a aprender que eu não preciso estar num alto nível budista para estar meditando, mas eu posso estar nos primeiros passos da meditação, para que eu me torne mais calmo, para que eu me torne mais concentrado e eu comece o meu dia com aquele ritual que a gente falava do estoicismo. Tá? Então, vamos lá. As 3 características centrais, né, do pragmatismo. Primeiro, a ação precede a clareza emocional. Quem espera sentir segurança para agir acaba nunca agindo. Os maravilhosos analistas planejadores, né? As características, fica esperando muito, tá? E o sentimento da insegurança acaba fazendo com que a pessoa não saia, e não só eles, mesmo o executor, mesmo o comunicador, quando vê, está nessa situação. Muitas vezes deixa de fazer porque fica, né, postergando isso e acaba nunca agindo. Depois, a execução é a prioridade. Ela não é uma opção no pragmatismo. Ela é uma prioridade. Para que haja pragmatismo, tem que haver execução. O pragmatismo não negocia com a própria decisão. Uma vez que está decidido, essa é a minha meta, este é o meu objetivo, não tem negociação. Eu tenho um objetivo, eu quero sair daqui e eu quero chegar lá, como que eu vou fazer isso? Eu determino. No momento que eu determinei, falou, faça. Vamos lembrar o Jerônimo de novo. Resultado vale mais do que intenção. Muitas vezes a gente se pega a gente deu o exemplo no início do ano, aquele negócio das promessas de ano novo, mas muitas vezes dentro do próprio trabalho. A gente se pega lá achando assim, nossa, eu estou fazendo tudo muito bem, eu estou me empenhando, mas eu não estou conseguindo cumprir minhas metas, eu não estou tão bem assim no trabalho, as coisas não estão rendendo. Né? E aí? Isso garante alguma coisa para mim? Não. Inclusive, o trabalho ainda é um pouquinho mais cruel, porque eu posso ter tido todas as metas batidas no ano de 2025. Se agora, em janeiro, eu não bater minha meta, eu vou ser cobrado. E não existe, porque antes foi batido todas as metas. Não, esquece saber também desse mês. Então, aí entra o pragmatismo. Eu tenho uma meta e eu tenho que cumprir essa meta. Eu preciso me virar. E dentro do meio corporativo, pragmatismo, ele é uma premissa. Ele não perdoa. E, se vocês querem saber, o empreendedorismo perdoa menos ainda. E eu estou sentindo isso. Eu preciso voltar a ampliar minha carteira de clientes. Então, eu tenho que me tornar e executar cada vez mais com pragmatismo. Pegar as minhas metas, colocá-las em prática e resolver. Um minuto antes da live, eu estava resolvendo um caso aqui. E rendeu. Eu fui pragmático. Muitas vezes eu protelei decisões difíceis, tomada de decisões difíceis, ou conversas difíceis com pessoas. E isso, o pragmatismo não aceita. Então, as 3 características. A ação, né, que precede a clareza emocional, ou seja, espera sempre, quem espera pela emoção, deixa ela conduzir, não chega a lugar nenhum. Eu tenho que ter uma condição mais sólida. Então, por que as pessoas inteligentes não executam? Se elas sabem que precisam. Tá? Primeiro, o excesso de consciência, tá? A consciência sem a ação vira um peso, porque eu sei que eu preciso fazer,
eu não faço e eu acabo me culpando por isso. Eu acabo me penalizando. Acaba que aquilo que seria o que deveria me mover acaba sendo o peso, a culpa que vai me tornar a pessoa que mais trava aí. Então, quanto mais a pessoa entende, mais ela racionaliza a própria inércia. E o perigo disso é que a gente começa a dar desculpa. Ah, eu não estou fazendo porque está chovendo. Eu não estou fazendo porque está. Ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência, eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Coloquei isso como objetivo, mas não estou fazendo. E aí, o que o meu cérebro faz? Começa a criar desculpa, começa a criar razões, tá? Emocionais e não racionais. Tá? O que acontece normalmente é que a nossa emoção, ela toma as decisões e a gente toma a decisão emocional. E aí a gente pega o nosso QI, né, o nosso quociente de inteligência, para justificar a atitude emocional que eu tive. O exemplo clássico é a compra de um carro zero. A pessoa vai lá, faz o test drive, se apaixonou pelo carro, achou maravilhoso o carro. O que ela vai fazer? A emoção dela já disse que é para ela comprar o carro. Mesmo que ela não tenha uma condição financeira naquele momento, que ela possa se endividar, aí o que ela começa a fazer? Ela sai dali, diz, não, vou resolver isso pela razão. Só que a razão vai só confirmar aquilo que a emoção dela já decidiu. Se ela decidiu que vai comprar o carro, não vai ser a razão que vai impedir ela. Ela vai achar razões para justificar a decisão que já foi tomada emocionalmente. E aí? É aí que entra a questão do pragmatismo. Se eu estou fazendo um projeto de economizar, de não me endividar, de lidar com o dinheiro de uma forma mais sadia, eu não posso comprar o carro, eu não posso deixar agir pela emoção, eu tenho que agir pelo pragmatismo. Eu fiz, eu planejei, eu executo. Pensar bem não é o mesmo que agir bem. Às vezes eu penso bem sobre uma coisa, sei que aquilo é importante para mim, fiz a promessa de ano novo e não ajo. E logo não vou executar. Ponto 2. A emoção no comando errado. O emocional deveria sustentar a execução disso, não comandar a decisão, que é o caso também que eu acabei de dar de exemplo. O pragmático age apesar da emoção. Ou seja, eu sinto uma emoção forte, mas como eu tenho um plano para ser seguido, eu vou continuar firme no meu plano. Isso é muito estoico. E aí vem a questão do controle emocional, da gestão emocional. Mais do que a inteligência, mais do que simplesmente a gestão emocional, mas o pragmatismo. A gestão emocional com pragmatismo. Ou seja, eu determinei uma meta, eu tenho um objetivo, e aí eu tenho que controlar isso, apesar da dificuldade, apesar do eu querer, apesar de naquele momento eu pensar em quebrar essa regra, se eu for pragmático, não está negociável. Ponto 3. Falta de estrutura de execução. Sem estrutura, até gente boa falha. Elementos mínimos para que se possa ser pragmático. Prioridade clara. É singular. Prioridade não poderia ter plural. Tem prioridades, automaticamente tu não tem nenhuma. Por quê? Prioridade é uma. É foco naquilo. E é inegociável. Então, elementos mínimos, prioridade clara, prazo curto. Então, eu preciso fazer pequenas atividades, por quê? Porque o prazo precisa ser curto, para que eu possa ir realizando, construindo como se fosse uma casa, tijolo por tijolo. Cada um que eu ponho, eu comemoro. Então, o prazo precisa ser curto para que eu execute o pragmatismo. E eu vá fazendo
com que eu tenha critérios objetivos e eu respeite esses critérios objetivos. Tá? Tem prazo, não é meta, é só um desejo. Eu queria ter, eu um dia vou. Começo depois. Então, não, começo agora, vou fazer até tal data. Por quê? Porque eu determinei. Isso é pragmático. Modelo pragmático em 3 etapas. O modelo pragmático, ele tem a decisão não negociável. Essa é a característica mais forte do pragmatismo. Dentro daquilo que eu vou fazer, eu tenho que agir e eu tenho que ter essa ação como inegociável. Falei que vou fazer e faço. Decisão de verdade dói um pouco. Muitas vezes a gente vai confrontar a vontade, vai nos confrontar com aquilo que eu sei que tem que fazer. E aí o pragmatismo entra aí. Eu tenho que ter consciência disso, clareza sobre isso, de que se eu não fizer isso, eu vou me afastar e posso não concretizar o meu objetivo. Isso aqui, o Napoleão Hill traz isso, tendo estudado os maiores milionários da época dele, né, os homens mais ricos do mundo daquela época, e ele traz que as decisões que eles tomavam eram inegociáveis. Eles iam até o fim da ideia, e por isso se tornavam multimilionários. Se a decisão não dói, ela é uma intenção disfarçada. Tá? Ela não dói porque assim, tanto faz. Então ela realmente não é assim uma decisão firme. Tanto faz. Então não é uma coisa tão séria, tão firme. Porque quando é uma coisa séria, uma coisa firme, em algum momento eu vou ser confrontado. Eu vou ter que tirar tempo em algum momento. Né? O Robson está dizendo até conseguir. É isso aí. É ir até conseguir. É fazer até que aconteça. A ação, ela deve ser pequena, mas ela tem que ser imediata e tem que ser mensurável. Tem que ser smart, a regra é essa. Tá? Para ser pragmático, tem que ser smart. O pragmatismo não começa grande. Sabe quando que ele começa? Agora. Encurta o tempo que tu fala que vai fazer uma coisa e faz. Lembra que eu tenho um vídeo que eu gravei, até mandei lá no grupo, acho que está no YouTube também, acredito que sim, que fala sobre a técnica do 1, 2, 3 agora. Tá? E é isso. Ser pragmático é 1, 2, 3 agora. Vou tomar água. Então eu conto 1, 2, 3 e tomo água. Não espero. Porque se eu for esperar, talvez eu esqueça, talvez entre uma mensagem, talvez o entregador chegue aqui na frente, os cachorros precisem ser socorridos. Vai acabar que eu não vou fazer. Então, quando tu sabe que tu precisa fazer uma coisa, que essa coisa é importante, faz agora. Se ela é importante e ela está vinculada ao teu real objetivo, é agora. O maior erro é a gente deixar esse espaço crescer, porque muita coisa se mete nesse meio. Então, as nossas decisões, elas têm que começar quando eu tenho uma decisão clara, que eu sei que ela vai me tornar ou vai me levar mais próximo do meu objetivo, eu tenho que fazer. E agora. E ela não começa grande, ela vai começar pequenininha, ela vai começar aos poucos, mas ela tem que ser feita agora. Repetição até virar identidade. O que a gente falava sobre a virtude, Fabiano? Lembra aí para nós sobre o estoicismo, o que falava sobre a virtude? O microfone. Lá no começo nós comentasses assim que
converter decisão em ação repetida, né? Então uma, eu pratico tanto na minha vida ali um valor que aquela ação ela acaba virando uma virtude. Essa prática vira uma virtude, porque eu não consigo mais dissociar da minha vida. Eu sou um instrumentista, eu toco violão, mas eu pratico tanto violão, eu pratico tanto a música, que ela não consigo mais dissociar a execução do instrumento e a música, aquela habilidade, da minha prática diária, da minha vida. Então eu me tornei um virtuose. Agora eu tenho a virtude da música. Então, repetir até virar identidade. Não dá mais para dissociar da minha pessoa essa da minha identidade, essa decisão que eu tomei. Então, a gente está lembrando isso para vocês perceberem. Quando eu falei lá no início da outra live que o estoicismo era a base da nossa metodologia e que a gente ia usar isso o ano todo, é isso aqui, ó. Se vocês pegarem tudo que eu falei até agora, em algum momento vocês vão encaixar naquela live do estoicismo. Boa intenção não entrega performance. Não adianta eu dizer assim, nossa, como seria bom se eu fizesse. Não, tem que ir fazer. E quando? Já. E aqui? Qual é o seu real objetivo em participar das lives? Então, se você quer apenas se sentir mais confiante, isso aqui não é para você. Ou ser estoico, sem ser grosso. Se a pessoa só quer um pouquinho de conversa, um pouquinho de... não vai adiantar. E o nosso objetivo realmente é melhorar a vida das pessoas, é trazer algum conhecimento, mas que seja aplicável, que seja útil. É o que o Robinson falou. É importante a gente poder passar adiante. Só que a gente quer trazer aqui, o Fabiano traz um conhecimento de muitos anos de ensino de filosofia, a gente conversa bastante sobre filosofia. Eu trago um conhecimento técnico, trago um conhecimento empresarial, trago um conhecimento corporativo, né? Hoje focado em liderança, focado em carreira, mas muito mais focado em líder. Eu quero focar como líder, porque eu vejo hoje a carência que as empresas têm e a carência que o mercado de trabalho tem de grandes líderes. E aqui, felizmente, a gente tem líderes. Tá? E isso é importante. A pessoa se sentir nessa condição. Só que não adianta a gente ficar aqui trazendo desconhecimento e chegar, ok, na próxima live eu volto, tá tudo bem, isso aqui não é esse o objetivo. Então, se você quer se tornar mais responsável pelos seus atos, e aí sim você está no verso, tu quer vir, aprende, mas seja responsável por aquilo que tu aprendeu, utiliza na tua vida, leva para as pessoas que precisam, coloca em prática, experimenta, porque o que a gente está trazendo para vocês, a gente tem experimentado. Eu fiz o modo caverna, funcionou, foi uma beleza. O pessoal que me conheceu com o coach sabe o resultado que eu tive com o modo caverna. Né? E saindo do modo caverna, eu segui fazendo e continuei com hábitos que me foram que eu adquiri e forcei, né, o pragmatismo desse hábito dentro do modo caverna, do primeiro. E agora, eu iniciei no dia 1º de janeiro, eu comecei novo modo caverna, focado agora com outro objetivo. Então, pega isso aqui que a gente está trazendo, pensa sobre a tua vida, pega aquelas áreas da vida, olha qual que está mais deficiente e cria um hábito, um pragmatismo, usa o pragmatismo dentro dessa área, o conceito do que tu realmente vai fazer. Não inventa coisas que tu não vai fazer. Muitas vezes, naquela promessinha lá das 7 ondinhas, a gente inventa coisas que sabe que não vai fazer. E aí é bobagem. É perda de tempo. É perda de energia. Esse é o grande problema.
A gente põe energia na coisa errada. A gente gasta energia com coisas supérfluas. E aqui o que a gente quer realmente são pessoas que ponham em prática, que levem a sério, que mudem de vida, melhore a sua vida, mude para melhor. E às vezes o fazer é parar e descansar. Às vezes é parar e cuidar de si, é cuidar da saúde, como eu estou fazendo. Fiz de novo todos os meus exames. Graças a Deus, todos dentro do normal. Brigo com algumas coisas, né? Brigo com uma facite plantar, brigo com algumas coisas que eu tenho que estar sempre controlando, mas o pragmatismo eu estou conseguindo manter. Eu comecei a caminhar, estou caminhando todo dia, todo dia. Eu até botei uma meta aquém do que eu poderia. Mas eu cumpri ela sempre a mais e quase sempre o dobro. Só que eu estou mantendo o quê? Uma meta pequena. Por quê? A minha meta pequena eu garanto. E a meta pequena, se estiver chovendo canivete aberto, eu vou caminhar agora. Por quê? Porque daí é pragmático. Vamos lá. Quem executa menos do que sabe, não tem problema de conhecimento. Não tem problema de comando interno. Não é discípulo de si mesmo. Não tem disciplina. A gente falou isso também. Essa frase traz muito que a gente falou na live passada. Quem executa menos do que sabe, depois que eu sei, eu não posso não querer mais saber. Eu já sei. Não dá para desver a coisa. Então, eu sei, eu já não tenho mais falta de conhecimento. E eu considero as pessoas que estão aqui têm falta de conhecimento. As pessoas sabem o que precisam, sabem o que querem, sabem qual é o seu objetivo. Eu quero melhorar numa empresa, eu quero melhorar no meu financeiro, eu quero melhorar na minha saúde, eu quero melhorar no meu relacionamento. Põe como objetivo. Né? Põe os problemas em fila, vai dando um tapa em cada um. Eu falei isso para a Lu uma vez, né, que ela disse, poxa, eu tenho tantos problemas. Aí eu disse, peraí, faz uma fila de problemas. Vai dando um tapa em cada um de cada vez. E vai tirando da tua frente. E agora? Fazer. Como é que podemos voltar e começar a nossa semana como um estoico? Olha, a Michelle chegou a entrar em 2 lugares. Vamos lá. Como é que nós podemos fazer, Fabiano, as manhãs e começar como um estoico? A minha manhã, como estoico, ela não começa na manhã, ela começa na noite anterior. Quando eu programo o meu dia seguinte, quando eu programo a minha próxima manhã. Então eu vou começar hoje à noite a minha manhã, o meu dia de amanhã, ele começa hoje à noite. E olha que interessante, né? Na cultura hebraica, o dia, o domingo, ele não começa no domingo, ele começa no entardecer de sábado. E ele termina no entardecer de domingo. Então, o domingo começa lá no entardecer de sábado, que para nós ainda até meia-noite é sábado. Começa lá no entardecer. Então, eu vou programar o meu dia seguinte. E amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou colocar o meu despertador para 6 horas da manhã e eu não vou, quando ele tocar, dizer assim, mais 5 minutinhos. E aí ele toca de novo, não, mas quem sabe mais 10 minutinhos. Ele tocou, eu vou levantar, porque eu levanto para ser um estoico e cumprir aquelas 3 coisas que eu determinei no dia anterior. Eu levanto para vencer, eu levanto para bater as minhas metas. Quando eu tenho isso muito claro, a cama vira um incômodo, não vira um lugar de conforto. Eu me sinto desconfortável de permanecer ali, porque eu tenho coisas para realizar, eu preciso realizar aquelas coisas, eu quero realizar. E aí eu começo realmente meu dia como um estoico. E também, né, Fabiano, a questão de eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero viver intensamente, feliz.
né? Viver a felicidade enquanto eu estou nesse caminho. Enquanto eu estiver nesse caminho chamado vida, eu quero viver bem. Então, para que eu viva bem, eu vou precisar passar por desconforto, para que eu possa chegar a algo maior. O desconforto ele está ligado àquela sensação rápida, aquela dopamina rápida. E hoje eu estava ouvindo um outro podcast que falava que isso é o demônio, né? É o demônio na vida da pessoa. Porque ele vai te tomando a única coisa que tu tem que não volta mais, é o tempo. Ele acaba fazendo sucumbir aqueles teus planos, aqueles teus projetos, aqueles teus desejos reais que são maiores. Por quê? Porque as pequenas coisas que a gente faz não estão ligadas a esse projeto. E essas pequenas coisas, sem pragmatismo de que eu vou realmente executar elas, não tem valor nenhum. Eu não chego. Esse é um princípio estoico, né? O memento moris, que Pode. é eu ter a consciência de que eu tenho um limite e que eu preciso realizar e viver bem esse dia, porque ele não vai se repetir. É isso aí. Então, hoje eu não trouxe nada motivacional. Hoje eu não fui motivacional. Hoje eu falei sobre comportamento. Hoje eu falei sobre colocar em prática, em realização. E a palavra desta live é ação. É uma cobrança, sim, de nós mesmos, como discípulos de nós mesmos, determinar o que a gente quer fazer, pegar, focar nossa energia e colocar nisso para realmente chegar nesse objetivo. É isso. Hoje eu não quis falar nada de motivacional, nada de coisas bonitas. Hoje eu não contei histórias bonitas. Hoje a nossa live foi para falar sobre comportamento na real, não botando pano quente, falando como um estoico, tá? Tratando a vida como o estoico trata. Por isso eu falei na live passada, e eu estou frisando muito isso, porque daqui para frente a gente vai trabalhar a nossa metodologia. E a metodologia que a gente tem, ela é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu passo a ter a ação como segundo ponto. A gente trabalhou ali, ó, desde o início das nossas primeiras lives, conhecimento e autoconhecimento. A gente falou sobre propósito, a gente falou sobre objetivos, a gente falou até sobre metas. E agora, a gente sai do autoconhecimento e vai para o segundo ponto da nossa metodologia. E a gente vai trabalhar isso por várias vezes aqui. A ação. Agora, chegou a hora que separa os homens dos meninos. As mulheres das meninas. Eu vi o Robson colocou aqui no chat, né? E ele não tem certeza se a frase é do Thiago Brunet, mas eu também já ouvi o Thiago Brunet falando sobre isso, tá? Que criança faz o que quer, mas adulto faz o que é preciso ser feito. E é isso. É muito bom isso. E eu queria trazer isso para você. Um momento que a gente está vivendo agora, com essa tecnologia maluca que vem aí, cada vez assim, enxurrada, está nos tornando pessoas cada vez mais robóticas. E a gente vai ter que vai chegar um momento em que nós vamos ter que voltar atrás. A gente, para saber se uma coisa é verídica, nós vamos ter que fazer ao vivo. Nós vamos ter que contar com as pessoas. Porque senão a gente já não vai mais saber se isso ali é real ou não. Porque hoje tudo é virtual. Hoje eu pego uma imagem, transformo e boto a minha própria imagem falando aqui, tá? Grava minha voz, grava meu avatar e vai falar tudo bonito, sem nenhum erro.
mas não sou eu. Então, para que a gente bater essa certeza de que a gente realmente está falando com o ser humano, nós vamos ter que voltar para trás, começar a nos encontrar presencial. Para nós coaches, eu queria deixar frisado isso aqui para Michele, nós vamos entrar numa era onde a nossa profissão vai ser muitíssimo valorizada. O Fabiano tem uma profissão que vai ser muitíssimo valorizada também. Tá? Porque as pessoas vão precisar encontrar a parte humana delas. E processos, fórmulas, coisas técnicas, a IA vai fazer. Agora, o jeito e o trato humano, isso ela nunca vai ter. E esse é o nosso diferencial. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com gente. E aí é a responsabilidade que a gente traz de fazer. É isso. Gabriel? Muito bem. Quero te agradecer, Edson, esse material bacana que tu trouxe aí, muito bom. Acho que é isso mesmo, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E tu trouxesse assim, foste muito feliz em trazer para nós de forma muito clara, né? Muito direta e objetiva, né? Uma forma de colocar isso. Todos esses conhecimentos que nós estamos adquirindo, que nós vamos desenvolvendo, colocar em prática e fazer com que ele seja o diferencial da nossa vida. Lá na filosofia a gente fala, né, da diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu aprendo, sabedoria é o que eu faço com esse conhecimento. É como eu aplico ele na minha vida. Tá? Então, obrigado a todos. Dou aqui meu boa noite